E se você tivesse que proteger tudo o que ama, sem tempo para pensar, sem garantia de segurança? Imagine acordar no meio da noite, com o coração ainda acelerado pelo susto, e diante de si, a responsabilidade de salvar toda a sua família. Não há planejamento, não há certeza. Só uma voz interior que ecoa com firmeza. Fuja agora. Foi exatamente isso que aconteceu com São José. Na escuridão silenciosa daquela noite, o anjo apareceu. Não trouxe explicações, não ofereceu garantias, não deu detalhes do caminho. Apenas uma ordem direta e urgente. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes procura o menino para o matar. Pense bem, o que você faria? Quantas vezes, diante do medo, das ameaças, das incertezas da vida, paralisamos, questionamos, buscamos respostas antes de agir? Mas José, o guardião da Sagrada Família, não hesitou. Ele não teve o luxo da dúvida, não teve o conforto de um plano seguro. Apenas obedeceu. Essa é uma das cenas mais fortes e, ao mesmo tempo, mais silenciosas da vida de São José. Um homem simples, trabalhador, sem exércitos, sem riquezas, sem poder humano, mas com algo que poucos têm: confiança inabalável em Deus. A decisão dele não foi apenas corajosa, foi decisiva para o destino da humanidade, porque naquele momento, o Filho de Deus, ainda criança, estava ameaçado de morte. E coube a José, com sua fé discreta e sua proteção infalível, garantir que o plano divino não fosse destruído. E talvez, sem perceber, a sua vida também tenha momentos assim. Situações em que não há tempo para pensar demais, em que a segurança parece distante e tudo o que resta é confiar e agir. E você já passou por isso? Já se viu diante de uma decisão que exigia coragem imediata, mesmo sem entender todos os detalhes? O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque a longa viagem ao Egito não foi apenas uma fuga, foi uma verdadeira prova de fé, resistência e obediência. Um caminho árduo, cheio de perigos, atravessando desertos, carregando o peso da responsabilidade. Tudo em silêncio, tudo por amor. São José, o protetor silencioso, ensina algo precioso nessa história. Não é nas palavras grandiosas ou nas explicações complicadas que a verdadeira proteção acontece, mas nas atitudes firmes, discretas e confiantes. Fica comigo, porque nos próximos minutos, você vai entender o que realmente aconteceu naquela madrugada, e como a obediência silenciosa de um homem comum salvou o Salvador do mundo. E enquanto a noite ainda cobria tudo com seu manto de incerteza, José se levantou, sem questionar, sem lamentar, sem tentar negociar com o medo. Pegou o menino nos braços, olhou para Maria e partiu, porque quando o perigo se aproxima, o coração que confia fala mais alto do que qualquer dúvida. Quantas vezes na nossa vida também é assim? A gente se vê diante de decisões difíceis, sem mapa, sem garantias. E tudo o que temos é a fé. Às vezes o medo tenta sussurrar que não vai dar certo. Mas a história de São José prova que mesmo em silêncio, quem se apoia na vontade de Deus encontra o caminho, ainda que seja atravessando desertos. Se esse assunto faz sentido para você, se essa atitude corajosa de São José te inspira, ou te faz lembrar de alguma situação que você já viveu, compartilhe-as aqui nos comentários. Sua história, seu sentimento, sua experiência podem ser justamente aquilo que outra pessoa precisa ler hoje. Aqui, a gente constrói muito mais do que vídeos. A gente forma uma verdadeira comunidade, unida pela fé e pela proteção dos anjos. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir esse tipo de conteúdo, esse convite à confiança, à coragem e ao silêncio que protege, clica no like agora. É simples, mas faz toda a diferença. Quando você curte, o vídeo alcança mais gente. E juntos, conseguimos espalhar essa mensagem tão necessária. E claro, se deseja seguir caminhando com a gente, aprendendo mais sobre São José, sobre proteção espiritual e sobre como fortalecer o coração em tempos difíceis, se inscreve no canal. Aqui é o nosso refúgio de fé, de esperança e de palavras que edificam, porque cada comentário, cada curtida, cada novo inscrito é um sinal de que não estamos sozinhos. Somos muitos, caminhando sob a proteção dos anjos, confiando,
mesmo quando a noite parece longa demais. E falando em noite, imagine como foi cada passo daquela fuga para o Egito. Imagine a escuridão daquela madrugada. As ruas vazias, o frio cortando a pele, o silêncio pesado no ar e, ao mesmo tempo, uma ameaça invisível rondando cada lar. Não era um rumor distante, era real, brutal, inegável. Herodes, o rei dominado pelo orgulho e pelo medo, havia decretado a morte de todos os meninos de Belém e das regiões próximas, crianças inocentes, recém-nascidos, arrancados dos braços de suas mães num ato de crueldade que escancarava a verdadeira face das trevas. A Sagrada Escritura não esconde essa realidade dura. O Evangelho de Mateus registra: vendo-se enganado pelos magos, Herodes enfureceu-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o seu território, de 2 anos para baixo. Mate 2:16. O plano do maligno era claro: destruir o Redentor antes mesmo que ele pudesse iniciar a sua missão. Era mais do que um massacre. Era uma investida direta contra o próprio plano de salvação, contra a esperança da humanidade. Mas em meio ao horror dessa batalha invisível, Deus, com sua infinita sabedoria e poder, já havia traçado uma rota de proteção. Não escolheu exércitos armados. Não enviou legiões visíveis de anjos com espadas de fogo para proteger o menino Deus. Em vez disso, o céu confiou essa missão a um homem justo. Um homem simples, silencioso, esquecido aos olhos do mundo, mas conhecido no coração de Deus. São José. É impressionante como, nos momentos mais sombrios da história, o Altíssimo se utiliza do que é discreto, do que é humilde, do que o mundo despreza, para confundir e vencer as forças do mal. São Paulo já nos revelava essa verdade oculta em sua carta aos Coríntios. O que é fraco para o mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Mencor 1:27. E ali estava São José, um carpinteiro, um guardião do mistério, aquele que carregava nas mãos calejadas o maior tesouro da humanidade. A Igreja sempre reconheceu a grandeza dessa missão. Bento XVI afirmou com clareza que José foi o guardião discreto, mas atento, a quem Deus confiou o cuidado do Redentor. E como não recordar as palavras de São João Paulo II, ao dizer que a paternidade de José não foi apenas biológica, mas sobretudo espiritual, marcada por uma obediência radical à vontade divina? O que poucos percebem é que aquela fuga para o Egito foi mais do que uma simples viagem. Foi um movimento estratégico na grande batalha espiritual que estava acontecendo. Herodes representava o poder corrompido, a tirania movida pelo medo. José, ao contrário, encarnava o silêncio que protege, a decisão que salva, a humildade que vence o mal sem precisar de palavras. Enquanto Herodes mandava soldados para semear a morte, São José caminhava nas sombras, guiado por um anjo, levando consigo o autor da vida. É impossível não perceber o contraste. De um lado, o barulho das armas, dos gritos do desespero. Do outro, o silêncio, a confiança, a obediência que frustra os planos do inferno. E talvez aqui esteja uma das maiores lições para nós. Quantas vezes, diante das ameaças da vida, das incertezas, dos ataques invisíveis que enfrentamos, sejam eles espirituais, emocionais ou concretos, somos tentados a reagir com pânico, com revolta, com desespero? Mas o exemplo de São José nos mostra outra forma de lutar. A luta silenciosa, firme, baseada na confiança e na obediência. Os santos, os doutores da Igreja e os papas de todos os tempos reconhecem essa força discreta. Santo Tomás de Aquino chamava São José de o mais excelente dos santos depois da Virgem Maria. E não por causa de milagres extraordinários ou discursos eloquentes, mas porque soube, no silêncio e na fidelidade, ser o protetor infalível do Redentor e da Virgem. A tradição da Igreja ensina que o Egito naquela época era símbolo das trevas, da idolatria, da opressão. Levar Jesus e Maria para o Egito parecia, aos olhos humanos, um absurdo, mas aos olhos de Deus era o esconderijo perfeito. Ali, no território considerado pagão, o menino Deus estava seguro, enquanto os planos do maligno ruíam por terra. Isso revela uma verdade que poucos ousam enxergar.
Muitas vezes, o caminho que Deus nos propõe para escapar do mal não é o mais confortável, não é o mais lógico, não é o que nossa razão escolheria, mas é o único capaz de frustrar as estratégias do inimigo. Quantas vezes Deus nos conduz sem alarde para longe do perigo e só percebemos depois? A longa viagem ao Egito foi, acima de tudo, um ato de obediência sobrenatural. José não sabia quanto tempo ficariam lá. Não tinha garantias de segurança. Não havia estrada iluminada, nem hospedagem confortável, nem certeza do dia seguinte. Mas havia fé, e isso bastava. A cada passo no deserto, a cada noite fria, a cada olhar protetor para Maria e para o menino, José carregava em si a convicção de que, mesmo sem entender todos os detalhes, estava dentro do plano de Deus. E quando estamos no centro da vontade do Altíssimo, nenhuma ameaça é maior do que sua proteção. Agora eu quero ir mais fundo nessa realidade escondida por trás daquela fuga silenciosa, porque o que estava em jogo não era apenas a vida de uma criança, era o futuro da humanidade, era a salvação, era o cumprimento das profecias. E entender isso muda a forma como enxergamos as nossas próprias lutas. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. Imagine agora o silêncio daquela noite. As ruas desertas, o vento leve, o peso da escuridão envolvendo tudo. E no meio desse cenário, um homem simples, firme, decidido. José acorda. Não com o desespero de quem foi surpreendido, mas com a serenidade de quem já vive em prontidão. O aviso chegou. Era preciso partir. E ele parte. Sem questionamentos. Sem exigir explicações. Sem hesitar. Essa atitude de José revela muito mais do que uma simples obediência mecânica. Revela uma alma moldada pela confiança, uma mente treinada na fé, um coração acostumado ao silêncio que ouve a vontade de Deus. E não é por acaso. Os santos padres sempre ensinaram que a obediência é uma das formas mais sublimes de amor. São Tomás de Aquino, ao refletir sobre o valor da obediência, afirmou que ela supera todos os sacrifícios exteriores, porque no fundo é o próprio coração que se entrega. É exatamente isso que José faz. Diante do aviso do anjo, ele não se perde em justificativas nem tenta racionalizar a ordem divina. Ele levanta ainda de noite, toma o menino e sua mãe, e parte. A paternidade dele não é feita de discursos, mas de ação. Uma ação silenciosa, concreta, cheia de coragem. E talvez seja isso que mais nos impressiona em São José. Ele ensina que a verdadeira autoridade nasce do serviço, da disponibilidade, do sacrifício escondido. Você consegue perceber o tamanho do impacto desse gesto? José não foge para salvar a si mesmo. Ele parte para proteger a Sagrada Família. Ele se coloca como escudo vivo entre o perigo e aqueles que Deus lhe confiou. Nesse sentido, José não é apenas o guardião do mistério da encarnação. Ele é também o protetor das decisões difíceis, das noites de incerteza, das batalhas espirituais travadas em silêncio. Essa fuga para o Egito carrega um simbolismo profundo. O Egito, na Sagrada Escritura, sempre foi associado a dois extremos. Ao mesmo tempo em que foi terra de escravidão para o povo de Deus, também foi o refúgio escolhido por Deus em momentos decisivos. Foi no Egito que José, o patriarca do Antigo Testamento, se tornou o salvador da sua família e de todo o povo durante o tempo da fome. Agora, novamente, outro José é enviado para o Egito, não como fugitivo comum, mas como protetor do Salvador. E veja como tudo se encaixa. A Igreja, ao longo dos séculos, reconheceu em São José o homem da obediência perfeita. São Bernardo de Claraval dizia que a grandeza de José não está apenas nos títulos que recebeu, mas na descrição com que viveu a maior missão da história. Ele não buscou reconhecimento, não precisou de aplausos. Sua força estava na obediência imediata, na prontidão silenciosa, na coragem oculta. Quantas vezes o medo paralisa as nossas decisões? Quantas vezes ficamos presos nas dúvidas, enquanto o perigo avança? José ensina que a fé verdadeira não anula o medo, mas o supera, e faz isso através da ação. Não é à toa que os santos e os papas, de Pio IX a Francisco, exortaram o povo a olhar para São José como modelo de confiança prática.
Ele não apenas acreditou, ele agiu. Ele não apenas rezou, ele se levantou. Ele não apenas sonhou, ele protegeu. Naquela noite, ao se levantar e partir, José não estava apenas fugindo de Herodes. Ele estava assumindo mais uma vez o papel de guardião. E é isso que a igreja proclama quando o chama de terror dos demônios. Porque o inimigo teme aqueles que não hesitam. O inimigo recua diante da coragem silenciosa, da obediência firme, do coração que age mesmo no escuro. Imagine o cenário. A pressa, as poucas coisas que puderam levar. O olhar atento de José protegendo cada passo. Maria, carregando nos braços aquele que é a esperança do mundo. E José, conduzindo tudo, não pela força dos músculos, mas pela força do silêncio obediente. Ali, naquela fuga aparentemente comum, estava em jogo o destino da salvação. E aqui está uma das verdades ocultas mais esquecidas da nossa fé. Deus confia os seus maiores tesouros aos que são fiéis no oculto, não aos que buscam palco, não aos que desejam reconhecimento, mas aos que, como José, permanecem disponíveis, atentos, prontos para o sacrifício, mesmo sem entender todos os detalhes do plano divino. O Catecismo da Igreja Católica, ao falar de São José, destaca justamente essa missão silenciosa. Ele não é apenas o pai adotivo de Jesus. Ele é o guardião da Igreja, o protetor dos fiéis, o modelo daqueles que, em meio às lutas e batalhas espirituais, escolhem o caminho da obediência e da fé prática. Talvez você também esteja enfrentando um Egito na sua vida. Talvez tenha recebido um aviso interior, um sinal, uma inquietação, e precisa agir. Mas o medo, as dúvidas, as perguntas sem resposta te paralisam. Olhe para José. Ele mostra que não é preciso ter todas as respostas para ser fiel. É preciso confiar e agir. Agora eu quero ir além dessa cena, porque a fuga para o Egito não foi um trajeto simples. Não foi uma viagem tranquila. Foi um verdadeiro percurso de provações, desafios, cansaço e perigos escondidos pelo caminho. Cada passo foi uma batalha vencida no silêncio. Cada noite foi um novo teste de confiança. Cada amanhecer foi uma vitória sobre o medo. E é justamente nesse caminho árduo que se revela o que há de mais grandioso na paternidade de São José. Comente: estou nessa caminhada também. Imagine o peso daquele silêncio. A noite ainda guardava o mundo sob um manto escuro, as ruas vazias, a respiração contida. José não sabia o que o esperava do lado de fora. Não tinha um mapa nas mãos, nem promessas de que chegariam em segurança. Tinha apenas a ordem do anjo, a confiança em Deus e o menino Deus nos braços. Isso bastava. A estrada para o Egito não era um caminho tranquilo de aventura. Era, na verdade, uma travessia árdua, incerta, marcada por perigos que nenhum homem gostaria de enfrentar com a família ao lado. As rotas cruzavam desertos áridos, vales escuros e povoados hostis. Animais selvagens espreitavam, o calor do dia era sufocante, e as noites traziam o frio cortante que atravessava até os ossos. E mesmo assim, José andava. Ele não perguntou por quê, não discutiu com o céu, não exigiu explicações. Sua obediência não era cega, mas fruto de um coração forjado na fé, como ensinam os doutores da Igreja e os santos ao longo dos séculos. São Bernardo de Claraval, conhecido como o Doutor Melífluo, dizia que a obediência é a mãe da salvação. José encarnava essa verdade em cada passo, protegendo o Salvador do mundo sem sequer levantar a voz. E veja que grandeza! Enquanto Herodes, tomado pelo orgulho e pela sede de poder, espalhava o medo e o caos, o humilde carpinteiro de Nazaré atravessava o desconhecido, guiado pela confiança e pelo amor. Esse é o poder silencioso que a história costuma ignorar, mas o céu nunca esquece. Não é diferente daquilo que tantos vivem hoje. Quantas vezes a vida nos empurra para estradas difíceis? Perdas, doenças, desemprego, incertezas. É como se o destino nos lançasse, de repente, em um deserto desconhecido. E o que fazemos? Alguns paralisam, outros se revoltam. Mas São José mostra um caminho muito mais elevado. Confiar e caminhar. Mesmo quando tudo parece escuro. Mesmo quando não há respostas.
Os padres da Igreja sempre destacaram o papel de São José como guardião do mistério, o protetor escolhido por Deus para velar pelo maior tesouro da humanidade, Jesus e Maria. E nessa missão, ele não recebeu honras humanas, não ergueu espadas, não pronunciou discursos. Seu testemunho foi o da coragem silenciosa e do sacrifício escondido. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, dizia que, a quem recorre a São José, ele nunca deixa de atender. Mas isso não significa que os problemas desaparecem num passe de mágica. Significa que, sob o amparo dele, até as estradas mais áridas se tornam suportáveis. Porque José, com seu silêncio e sua obediência, nos ensina a caminhar mesmo quando o futuro parece um deserto sem fim. Agora, imagine o que se passava no coração de Maria, caminhando ao lado de José, com o menino em seus braços. Não eram apenas pais comuns fugindo de um tirano, eram os guardiões do Messias, vivendo as primeiras dores do grande mistério da redenção. E José, como cabeça daquela família sagrada, sustentava o medo e o cansaço, calado, como os santos fortes fazem. Os evangelhos não descrevem detalhes daquela viagem. O silêncio das Escrituras, nesse ponto, é um convite à contemplação. Mas os antigos escritos, como os de Maria de Ágreda, ou as revelações à Beata Maria Cecília Baige, nos dão vislumbres desse caminho. Dias e noites caminhando entre pedras, enfrentando tempestades de areia, buscando abrigo onde mal havia teto, a fome, o cansaço, o frio, e ainda assim, nenhum lamento. A cada passo, José confirmava sua missão de defensor contra o mal, como tantos papas ensinaram ao longo dos séculos. Leão XIII, na encíclica Quamquam Pluris, lembra que a missão que José cumpriu outrora, de guardar com solicitude a Sagrada Família, ele continua agora, protegendo a Igreja e todos os fiéis. Isso significa que, assim como naquela estrada para o Egito, ele ainda caminha ao nosso lado, quando as circunstâncias da vida parecem impossíveis de atravessar. Você consegue imaginar isso? Em meio às lutas do dia a dia, quando tudo parece incerto, existe essa presença discreta, esse guardião do mistério, caminhando conosco, protegendo-nos de perigos que muitas vezes nem percebemos. A estrada que José percorreu não foi apenas física, foi uma estrada interior, de fé, de renúncia, de entrega. Quantas vezes o inimigo tentou semear o desânimo? Quantas noites frias em que o medo poderia ter paralisado o coração? Mas o homem justo, aquele que o Evangelho exalta em poucas palavras, avançava, porque sabia que o medo nunca pode ser maior do que a missão. Hoje tantos sentem o peso do desconhecido. Vivemos tempos de insegurança, de notícias preocupantes, de batalhas que parecem maiores do que nós. Mas a história de São José mostra que o impossível se torna possível quando se caminha com fé, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos. Agora eu quero ir mais fundo nessa travessia. Quero te mostrar como, mesmo em meio ao sofrimento daquela longa jornada, José se manteve firme, sustentando a Sagrada Família, enfrentando o medo e os perigos. E como isso revela algo essencial também para a sua vida. Escreve nos comentários. Estou nessa caminhada também, porque de verdade nenhum de nós caminha sozinho quando o céu cuida do caminho. Imagine a cena. No escuro da noite, apenas o som dos passos apressados, o vento frio cortando o rosto, a areia do deserto começando a invadir o caminho. Não havia estrada pavimentada, placas de sinalização ou um trajeto previamente mapeado. Não havia GPS. Não havia nenhuma garantia de que aquela fuga seria tranquila, de que o caminho seria fácil ou que as portas estariam abertas ao chegarem ao destino. José tinha, no entanto, algo que o mundo moderno despreza e que as Sagradas Escrituras tanto exaltam: um coração entregue totalmente disponível à vontade de Deus. Não por acaso, São João Paulo II afirmou com clareza que São José é modelo de confiança total na providência divina. É exatamente isso que o diferencia dos homens comuns. Enquanto muitos paralisam diante da incerteza, José segue firme, porque sabe que onde o coração está ancorado em Deus, o impossível não intimida. A fuga para o Egito não foi apenas uma decisão prática. Foi um ato de fé profunda, uma batalha espiritual silenciosa. Herodes,
símbolo das forças do mal, tramava a destruição. Os soldados já haviam recebido a ordem, e no meio disso, um homem simples, sem exércitos, sem armas, caminhava a noite adentro, sustentando nos braços aquele que é o Salvador do mundo. É curioso perceber como a história se repete na vida de quem acredita. Quantas vezes não enfrentamos também os desertos da vida, as ameaças invisíveis, os perigos ocultos? Quantas vezes os problemas chegam como Herodes, rápidos, violentos, determinados a destruir o que é mais precioso? E assim como José, somos chamados a confiar, mesmo sem ver o caminho inteiro. A tradição da Igreja sempre exaltou essa obediência silenciosa de São José como um dos maiores exemplos de fortaleza interior. Bento XVI, ao falar sobre ele, destacou que o silêncio de São José não é vazio, mas cheio de escuta, de fé e de prontidão para o mistério de Deus. E aqui reside uma verdade oculta que poucos percebem. O verdadeiro guerreiro espiritual não precisa gritar para ser forte. É no silêncio que o coração se fortalece. É no recolhimento que as decisões corretas amadurecem. Os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, reconhecem que a fuga para o Egito simboliza também o exílio interior que todo cristão enfrenta quando precisa abandonar as seguranças humanas para se apoiar unicamente na proteção divina. Santo Agostinho, por exemplo, via no Egito um sinal das tribulações do mundo e, ao mesmo tempo, a prova da presença de Deus mesmo em terras hostis. E pense no impacto disso. José não só protegeu Maria e o menino Jesus, mas manteve viva a promessa feita desde os tempos de Abraão. O Messias estava salvo porque naquela madrugada, um homem justo decidiu confiar mais em Deus do que no próprio entendimento. Ele não discutiu o plano, não exigiu explicações, apenas se colocou a caminho. E o mais impressionante, José não tinha apoio político, não possuía riqueza, não contava com a ajuda de grupos influentes. Na lógica humana, era impossível. Mas os caminhos do alto não se medem pelas possibilidades terrenas. Quando um coração está rendido à vontade de Deus, as portas se abrem onde o mundo só vê paredes. Quantas vezes na vida espiritual não é assim? As respostas não vêm de imediato, o caminho é nebuloso. E tudo o que temos é uma decisão: confiar ou paralisar. São José escolheu confiar, e Deus, fiel às suas promessas, abriu os caminhos. Não de forma espetacular, com milagres visíveis a cada passo, mas de maneira misteriosa, como quem constrói as soluções no silêncio e no oculto. O próprio Papa Francisco recorda que São José é o guardião dos tempos difíceis, e não há símbolo mais claro disso do que a fuga para o Egito. Ele protegeu o menino e sua mãe não com força física, mas com a fé inabalável que move montanhas. E é justamente nesse detalhe que tantos se perdem hoje. Buscam seguranças externas, mapas detalhados, sinais visíveis, e se esquecem que o maior escudo está na confiança absoluta. O Catecismo da Igreja ensina que a fé é a entrega total de si a Deus, e é esse tipo de fé que transforma desertos em caminhos seguros, que protege no escuro, que sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Foi assim com José. É assim conosco. E agora, ao pensar nisso, talvez faça sentido olhar para as próprias incertezas da vida com outros olhos. Quantas vezes a gente tenta entender tudo antes de dar o primeiro passo? Mas a verdade é que, como dizia Santa Teresa de Ávila, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. E quem confia, avança, mesmo quando os pés pisam no desconhecido. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa realidade, porque há algo muito especial na forma como Deus preparou o Egito para ser o refúgio da Sagrada Família. Não foi um lugar escolhido ao acaso, não foi uma improvisação divina. Existe um significado escondido, um mistério guardado ali, e quando a gente entende isso, tudo começa a fazer ainda mais sentido. E se tudo isso tocou o teu coração de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. Porque, assim como José, a gente também segue, entre desafios e esperanças, confiando que os caminhos de Deus, mesmo ocultos, são sempre perfeitos. Imagine o cenário: a noite avançando lentamente,
as ruas vazias, o medo rondando as casas. Em algum canto, soldados cumprindo ordens cruéis. E ali, no meio do silêncio, um homem caminha, protegendo sua esposa e o menino Deus. Cada passo de José, naquela longa viagem ao Egito, era mais do que movimento. Era uma declaração silenciosa de coragem. Maria, mesmo sendo a mais pura entre todas as mulheres, mesmo carregando no ventre e agora nos braços o Salvador do mundo, era também humana. Sentia as limitações do corpo, o cansaço da viagem, as incertezas de um futuro que, aos olhos humanos, parecia tão ameaçador. Mas havia algo que sustentava o coração de Maria em meio a esse mistério. E não era só a sua fé inabalável que sempre a acompanhou. Era a presença forte, silenciosa e discreta de José. Foi Santo Tomás de Aquino quem ensinou que Deus, em sua infinita sabedoria, confiou a São José o mais sagrado tesouro da humanidade, Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe. E é exatamente aí que o poder de José se revela. Não nas palavras, ele permanece mudo nas sagradas escrituras, mas nos gestos, na obediência, na firmeza e, sobretudo, no silêncio. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um silêncio que não é fraqueza, mas escudo. Maria sabia. Cada vez que olhava para José, via mais do que um homem. Via o guardião do mistério, aquele que, sem fazer alarde, sem buscar reconhecimento, carregava a responsabilidade mais grandiosa já entregue a um ser humano. Por isso, mesmo diante do desconhecido, mesmo com o peso daquela fuga repentina, ela encontrava paz. Porque Deus estava ali, através dele. Quantas vezes nas lutas da vida, tudo o que precisamos é exatamente isso. Não palavras, não explicações intermináveis, mas alguém que esteja ao nosso lado, firme, discreto, transmitindo paz. A paz que só nasce da confiança verdadeira. É por isso que São José é tão atual. Vivemos tempos de incerteza, batalhas espirituais silenciosas, decisões difíceis. E em meio a tudo isso, sua figura se ergue como um lembrete concreto de que não estamos sozinhos. Os santos padres, como São Bernardo de Claraval, já chamavam José de protetor da Igreja nascente, porque protegendo Maria e Jesus naquela viagem ao Egito, ele também estava protegendo o início do maior mistério da salvação. E o mais impactante é que ele fez isso como faz um bom pai, um bom esposo, discretamente, sem buscar glórias, sem esperar aplausos. Essa força silenciosa de José é um convite direto a todos nós. Num mundo barulhento, onde as opiniões gritam, onde o medo faz alarde, onde cada notícia parece uma nova ameaça, São José nos ensina que o verdadeiro impacto não precisa de palco. Está nas decisões firmes, na fidelidade diária, na coragem de proteger, mesmo quando ninguém vê. Maria, ao lado dele, podia descansar. Sabia que José não precisava falar muito. Sua atitude falava, seu olhar falava, sua presença falava, e Deus se manifestava através dele. Essa é a beleza escondida nessa longa viagem. Não se trata apenas de um deslocamento geográfico. É um movimento profundo de fé, confiança e obediência. Os escritos dos papas, como Leão XIII e Francisco, reforçam essa visão. Eles apontam São José como modelo não apenas para os pais, mas para todos que desejam viver uma fé concreta, silenciosa, protetora. Um homem que enfrenta o perigo, atravessa desertos, dorme em abrigos improvisados, mas mantém a paz porque sabe, está cumprindo a vontade de Deus. E você, já parou para pensar quantas vezes, nas suas lutas diárias, nas incertezas e nas decisões que parecem sem saída, a presença de alguém assim poderia mudar tudo? Talvez não seja um anjo aparecendo em sonho, mas Deus segue agindo, muitas vezes através daquelas pessoas discretas que cruzam o nosso caminho, que seguram a nossa mão sem fazer barulho, mas que, como José, nos dão segurança. É nessa confiança que Maria caminhou ao lado dele, mesmo sem saber todos os detalhes da estrada, mesmo sem entender plenamente os desígnios divinos. Ela sabia, Deus estava ali, através do seu esposo, e é esse mesmo Deus que continua hoje, enviando sinais, proteção e direção,
mesmo nos momentos mais escuros. Agora eu quero ir mais fundo nessa cena, porque o Egito não era apenas um destino distante. Imagine agora o que significava, naquela noite escura, pegar o menino Deus nos braços e partir em direção ao desconhecido. Não havia mapa confiável, não havia garantias humanas. O Egito naquela época não era simplesmente um novo país. Era uma terra estrangeira, cheia de perigos, culturas estranhas e desafios inesperados. Mas José sabia o que poucos compreendem. Quando Deus confia a você uma missão, Ele mesmo prepara o caminho. Não significa que o caminho será fácil, mas significa que o medo não vence. É curioso pensar como tantas pessoas, ainda hoje, idealizam a figura de São José apenas como um homem simples e trabalhador, esquecendo a profundidade do mistério que envolveu sua vida. Ele foi o guardião do mistério, o homem escolhido para proteger o maior tesouro do céu e da terra, Jesus e Maria. Isso não foi por acaso. Foi porque, ao contrário de tantos que falam muito e agem pouco, José ouviu, confiou e obedeceu, sem fazer alarde, sem buscar reconhecimento, sem precisar explicar nada para o mundo. Santo Tomás de Aquino afirmou que São José recebeu de Deus todos os dons necessários para a missão que lhe foi confiada. E entre esses dons estava a coragem que nasce da missão. Não aquela coragem impulsiva, que busca resolver tudo na força do braço, mas a coragem discreta, silenciosa, que nasce no coração de quem se sabe responsável por algo muito maior do que si mesmo. Papas ao longo dos séculos reforçaram esse entendimento. Bento XVI dizia que José não foi escolhido porque era poderoso aos olhos humanos, mas porque sua humildade e fidelidade o tornaram digno de ser o protetor do Salvador. João Paulo II, na sua exortação apostólica Redemptoris Custos, lembrou que José é o modelo silencioso dos que protegem com o olhar atento e o coração vigilante, dos que lutam com oração e obediência. E veja como isso é atual. Quantas vezes na nossa vida achamos que lutar significa gritar, bater de frente, entrar em batalhas visíveis. E esquecemos que as maiores lutas acontecem no silêncio da alma, nas decisões escondidas, na fidelidade diária que ninguém vê. José enfrentou uma verdadeira batalha espiritual. Herodes não era apenas um rei cruel. Ele representava o mal, o espírito destrutivo que tenta sufocar a esperança antes que ela floresça. E José enfrentou esse mal como um verdadeiro guerreiro espiritual. Ele não carregava espada, não tinha soldados, não possuía riquezas. Sua força estava na vigilância, na atenção aos sinais de Deus, na capacidade de agir no momento certo, mesmo sem compreender tudo. É por isso que São José é invocado até hoje como defensor contra o mal, protetor das famílias, terror dos demônios, porque sua presença, ainda hoje, é um escudo espiritual para aqueles que entendem que a luta não se vence apenas com palavras, mas com fé e atitude. Nos evangelhos, não há uma só palavra pronunciada por José, e, no entanto, sua vida inteira fala mais alto do que 1000 discursos. Ele nos ensina que o homem verdadeiramente forte não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. Que ser pai, ser protetor, ser homem de Deus, não se limita a títulos ou aparências, mas se revela no dia a dia, nas pequenas decisões, nos gestos discretos, nas escolhas firmes e silenciosas. Quantos pais de família hoje precisam redescobrir isso? Vivemos tempos em que a figura paterna, a autoridade silenciosa e protetora, parece ter sido deixada de lado, ou confundida com autoritarismo ou omissão. Mas o exemplo de São José grita, sem pronunciar uma só palavra, que existe um caminho de equilíbrio, onde a proteção, o cuidado e a firmeza se unem à humildade, ao amor e à escuta atenta dos sinais do céu. E não pense que isso vale só para homens ou pais de família. Cada um de nós, no nosso cotidiano, carrega pequenas ou grandes missões que exigem coragem, vigilância e confiança. Pode ser no trabalho, na educação dos filhos, nos relacionamentos, ou mesmo nas batalhas interiores que ninguém vê. É fácil se perder no barulho do mundo, na confusão das vozes que tentam nos afastar da verdade oculta de que Deus sempre fala, mas fala no silêncio. Por isso, quando olhamos para a vida de São José, não estamos apenas admirando um personagem histórico,
Estamos sendo convidados a entrar, nós também, nessa escola do silêncio que protege, da coragem que não se exibe, da obediência que transforma. Ele é o protetor das causas impossíveis não porque tinha poder humano, mas porque sabia confiar e agir, mesmo no escuro, mesmo sem garantias. Os santos sempre entenderam isso. Santa Teresa d'Ávila dizia que nunca pediu nada a São José sem ser atendida. E não era por causa de palavras bonitas, mas porque o céu reconhece a força silenciosa de quem protege, de quem zela, de quem cuida com o coração voltado para Deus. E talvez, se você parar para observar, vai perceber que na sua vida também existem sinais, convites à coragem, pequenas instruções de Deus que, como naquela noite em Belém, não chegam com alarde, mas com a serenidade de um anjo que sussurra: levanta-te, protege, cuida, confia. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto, porque quando José decidiu partir para o Egito, ele não estava apenas atravessando um deserto geográfico. Ele estava entrando na mais profunda batalha espiritual da sua vida. Escreva nos comentários: estou nessa caminhada também. Se isso faz sentido para você, e se de alguma forma esse exemplo de São José já começou a iluminar o seu caminho também. Imagine por um instante o peso e ao mesmo tempo a grandeza de ter, literalmente nas próprias mãos, aquilo que Deus mais ama. O próprio céu, com toda a sua sabedoria e poder, entregou a José a missão que nenhuma criatura na terra ou no céu poderia sonhar: proteger Jesus e Maria. Não se trata de uma metáfora, não é uma ideia simbólica ou poética. É um fato concreto, profundamente enraizado na realidade histórica e espiritual da humanidade. O Criador do Universo confiou à fragilidade humana de José aquilo que era mais precioso: o Salvador e sua Mãe Santíssima. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, revela com clareza esse momento decisivo, quando o anjo aparece em sonho e ordena: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Não há espaço para dúvidas ou questionamentos. A vida do Filho de Deus estava sob ameaça. Herodes, tomado pela cegueira do poder, não mediria esforços para eliminar aquilo que representava um risco ao seu trono. E naquela madrugada silenciosa, o destino da redenção passou pelas mãos de um carpinteiro justo e obediente. O Papa Francisco, em suas catequeses sobre São José, chama a atenção para esse detalhe surpreendente. Ele diz que Deus confia a São José o que tem de mais precioso: o menino Jesus e sua mãe Maria. Essa afirmação não é apenas bonita, ela revela uma lógica divina que muitas vezes escapa à nossa compreensão. Deus, que tudo pode, escolhe agir através da confiança em um homem humilde, escondido aos olhos do mundo, mas gigante na fé e na responsabilidade. Os santos padres e doutores da Igreja sempre enxergaram em José o guardião silencioso dos mistérios divinos. Santo Tomás de Aquino afirma que, assim como São José foi o guardião dos bens temporais da Sagrada Família, foi também guardião dos segredos eternos. Nas mãos dele, não estava apenas o sustento diário, mas o cumprimento das profecias, a preservação da esperança, a continuidade do plano de salvação. O que mais impressiona é que José não traiu essa confiança. Ele não se perdeu em raciocínios humanos, não exigiu provas, não negociou sua missão. Obedeceu. Levantou-se naquela noite escura e partiu, sem saber exatamente o que encontraria pelo caminho. Aliás, é justamente aí que mora a grande lição desse episódio. Quantas vezes Deus também coloca em nossas mãos algo valioso: uma família, uma vocação, um dom, uma missão. E no lugar da confiança, alimentamos o medo ou a hesitação. José mostra que o verdadeiro homem de fé não precisa de todas as respostas, mas precisa sim de disposição para agir. E não foi uma missão simples. A viagem para o Egito foi longa, perigosa e cansativa. Imagine atravessar regiões áridas, exposto ao calor do deserto, enfrentando o frio das noites sem abrigo garantido, carregando não só os poucos pertences, mas a responsabilidade de proteger a própria esperança do mundo. José não sabia, mas cada passo seu naquela fuga não era apenas uma atitude de proteção física, era um ato de coragem espiritual, uma luta silenciosa contra as forças do mal.
uma batalha espiritual em defesa do Verbo encarnado. Os padres da Igreja, como Santo Irineu e Orígenes, descrevem essa passagem como um dos momentos mais simbólicos do conflito entre o céu e o inferno. Enquanto Herodes, movido pelo orgulho e pela inveja, representa o caos e a destruição, José representa o homem justo, o escudo humano escolhido por Deus para frustrar os planos do inimigo. E ele cumpriu esse papel com uma força que não se gritava, mas se fazia presente no silêncio das decisões. Essa confiança de Deus em José nos revela um mistério profundo. O céu age através dos humildes. Não foi César em Roma, nem os poderosos de Jerusalém, mas um carpinteiro desconhecido quem recebeu a missão de proteger o Redentor. Isso diz muito sobre o jeito divino de agir. É nas mãos discretas, no coração silencioso, no olhar atento dos que se entregam com fidelidade que os grandes planos se cumprem. Talvez, olhando para a sua vida, você também perceba pequenos ou grandes sinais de que Deus está confiando algo precioso a você. Pode ser um filho, um casamento, uma vocação, ou até mesmo um momento difícil que exige proteção, discernimento e coragem. O que você faria se Deus colocasse em suas mãos o que Ele mais ama? José não hesitou. Ele não traiu essa confiança. Foi fiel até o fim. E isso não passou despercebido diante do céu. Em cada gesto silencioso, em cada passo dado rumo ao desconhecido, José provava ao mundo e ao inferno que não há força maior do que a obediência firme, discreta e cheia de fé. Porque enquanto Herodes gritava ordens, José calava o medo. Enquanto o mundo conspirava, José protegia. E assim, a vida do Salvador foi preservada, o plano de Deus seguiu firme, e o inimigo, mais uma vez, foi derrotado pela fidelidade de um homem justo. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa cena. Imagine o impacto espiritual dessa fuga. Não foi apenas um deslocamento geográfico. Cada quilômetro percorrido ao longo daquela viagem carregava um peso invisível, uma luta oculta que poucos percebem, mas que mudou o rumo da história. Escreva nos comentários: confiança verdadeira, se isso ressoou no seu coração. Imagine o peso daquela noite. Não apenas o cansaço físico, o medo ou a incerteza do desconhecido, mas o peso real de carregar nos braços o próprio Salvador do mundo. Tão pequeno, tão vulnerável, tão ameaçado. José não fugia por covardia, não partia em desespero. Aquela jornada para o Egito, aos olhos humanos, podia parecer uma simples fuga, mas aos olhos de Deus, era o início de uma vitória silenciosa, tecida com fé e obediência. O Evangelho de Mateus é direto. O anjo aparece e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2,13. Nada de tempo para discutir, refletir ou construir planos elaborados. José sabe que quando Deus fala, o silêncio é a resposta mais sábia. Os santos doutores sempre ensinaram que, nas grandes decisões espirituais, o segredo não está no debate, mas na confiança. Santo Tomás de Aquino descreveu São José como o homem da prudência iluminada, aquele que ouve, discerne e age, sem se perder em dúvidas inúteis. E o destino? O Egito, uma terra estranha, marcada na história do povo de Deus por dor e libertação. Foi no Egito que Israel conheceu a escravidão, mas também foi de lá que saiu em direção à terra prometida. E agora, séculos depois, é para o Egito que o Filho de Deus deve ser levado, protegido no silêncio e no escondimento. Quem vê de fora, enxerga uma família fugindo. Quem vê com os olhos da fé, entende o que São João Paulo II chamou de mistério da proteção discreta. Deus usa o improvável, transforma o exílio em refúgio, o deserto em abrigo, porque na lógica divina, os caminhos difíceis são exatamente os lugares onde Ele prepara a vitória. Quantas vezes na nossa vida, as rotas que pareciam derrota foram na verdade proteção. Quantas portas fechadas, mudanças forçadas, saídas inesperadas, que no início trouxeram medo, mas depois revelaram o cuidado de Deus. São José não conhecia o mapa, não sabia onde ia se abrigar, não tinha garantias, mas tinha o essencial: fé. Fé que não paralisa, mas move. Fé que não precisa de provas, apenas de confiança.
Os padres da Igreja sempre defenderam que o Egito representa espiritualmente o lugar do escondimento necessário. É lá que Deus protege o que ainda está em gestação, o que ainda não pode ser exposto às batalhas abertas. O Papa Bento XVI lembrou, em uma de suas homilias sobre São José, que esse período no Egito foi ao mesmo tempo exílio e salvação, e que às vezes Deus permite o desconforto externo para preservar a promessa interna. Imagine o caminho, as noites frias, as estradas empoeiradas, a sensação de ser estrangeiro, José, Maria e o menino, atravessando lugares hostis, enfrentando a solidão, o perigo, a fome, mas nunca abandonados. Anjos acompanhavam cada passo. A proteção não estava na ausência dos desafios, mas na certeza de que Deus estava à frente. Essa é a verdade oculta que poucos percebem. Há vitórias que nascem no silêncio. Há conquistas que se desenrolam no anonimato. O Egito não era o fim. Era o abrigo temporário até que o perigo passasse, até que o plano de Deus se manifestasse em sua plenitude. É impressionante pensar que o Filho do Altíssimo, Rei do Universo, precisou se esconder, protegido por um carpinteiro e uma jovem mãe, em terra estrangeira. É o mistério da humildade divina. É a grandeza do guardião do mistério, São José, aquele que não precisou de palavras para provar sua coragem. Ele confiou, e o Egito, que poderia ter sido o cenário da tragédia, se tornou o palco da preservação. E talvez, sem perceber, o Egito também exista na sua vida. Não um lugar geográfico, mas um tempo de imagine cada passo daquela fuga. O frio cortando a madrugada, o vento seco do deserto batendo no rosto, o cansaço se acumulando nos ombros. Maria, exausta, carregava nos braços o menino que, em breve, mudaria a história do mundo. E José, o guardião silencioso à frente, atento a cada movimento, guiado pela fé e por um chamado que vinha do alto. Não havia estrada iluminada, não havia atalhos seguros. O caminho para o Egito era longo, hostil e cheio de mistérios. Era preciso atravessar montanhas, encarar o calor do dia, o frio da noite, o perigo de ladrões e animais selvagens. Mas José não recuou. A Sagrada Escritura é discreta nesse relato, mas carrega em si a grandeza de quem sabe que a obediência, mesmo em silêncio, é a mais alta forma de coragem. Os evangelhos nos contam que o anjo apareceu em sonho e José não perdeu tempo. Isso nos revela o quanto o céu respeita e confia na prontidão dos humildes. São José, sem questionamentos, sem hesitar, assumiu a missão de proteger o que o próprio Deus havia confiado a ele, Jesus e Maria. E aqui está o ponto que transforma essa história em algo muito maior do que uma simples fuga. São José não era rei, não empunhava espada, não tinha guardas ao seu redor. Era um trabalhador simples, carpinteiro, homem de mãos calejadas, mas de alma firme. E mesmo assim, foi ele quem, com o silêncio da fé e a força da obediência, derrotou o plano cruel de Herodes. O Papa Francisco, ao falar de São José, chama a atenção justamente para esse detalhe que tantos ignoram. José é o homem que, mesmo sem palavras, protege, guia e transforma o impossível em caminho. Não foi com discursos, nem com demonstrações de poder, que ele salvou a Sagrada Família. Foi com atitudes, com prontidão, com fé que não precisa ser barulhenta para ser imensa. Os santos doutores da Igreja, como Santo Tomás de Aquino, sempre afirmaram que Deus distribui missões conforme as virtudes de cada um, e foi por causa da pureza, da castidade e da humildade de José que ele foi escolhido para ser o guardião do Verbo encarnado. São Bernardo de Claraval chega a dizer que na história da salvação, depois da Virgem Maria, ninguém esteve tão próximo do mistério divino quanto José. Agora imagine o peso dessa responsabilidade e, ao mesmo tempo, a confiança silenciosa que ele carregava no coração. Cada passo no deserto rumo ao Egito era um ato de entrega total. Ele não sabia o que encontraria pelo caminho, não tinha certeza de quando voltariam, só sabia que Deus havia falado, e isso bastava. Quantas vezes na vida enfrentamos também nossas próprias travessias pelo deserto? Enfrentamos doenças, desemprego, crises familiares, e tudo parece escuro, incerto, pesado. Quantas vezes o medo tenta nos paralisar? E, no entanto, assim como José,
Somos chamados a avançar, mesmo quando o caminho não está claro. A vida espiritual é muitas vezes esse Egito desconhecido. Requer coragem para sair da zona de conforto, renunciar aos próprios planos, confiar na voz de Deus que muitas vezes fala no silêncio das pequenas coisas. Essa é a verdade oculta que tantos ignoram. A santidade não nasce de grandes atos públicos, mas da fidelidade escondida nas decisões diárias. Os padres da Igreja sempre ensinaram que na história da salvação não há acaso. Tudo se cumpre segundo o plano divino. E José, mesmo no anonimato, foi peça fundamental para que o plano de Deus se realizasse. Ele não fez milagres com as próprias mãos, mas com sua obediência silenciosa, garantiu que o maior de todos os milagres, a encarnação do Filho de Deus, chegasse ao seu destino. Nesse ponto, não há como não reconhecer a beleza do que São José representa, a força que protege em silêncio, a coragem que não precisa se exibir, a fé que não exige explicações, apenas confia e segue. Ele é o exemplo vivo de que, para vencer as batalhas mais difíceis, nem sempre é preciso ser visto, mas é indispensável ser fiel. E aqui existe algo ainda mais profundo. São José, ao levar Maria e Jesus ao Egito, repetia de certa forma o caminho do antigo povo de Deus. No livro do Êxodo, o Egito foi o lugar da opressão, mas também o cenário de libertação. Agora, aquele mesmo solo que um dia foi símbolo de escravidão, se tornava o abrigo providencial para o Salvador. As Escrituras se cumprem, os sinais se revelam, e o poder de Deus se manifesta. Tudo guiado pelas mãos simples e discretas de um carpinteiro obediente. Os anjos estavam presentes naquela viagem. A tradição cristã afirma que José não estava só. O céu inteiro acompanhava seus passos, protegendo o menino Deus e sua mãe. E como ensina São João Paulo II, essa missão de José não terminou no passado. Ele continua sendo hoje o guardião da Igreja, o protetor das famílias, o escudo invisível que Deus oferece a quem o invoca com fé. Não é à toa que tantos papas ao longo da história incentivaram a devoção a São José. Pio IX o declarou patrono universal da Igreja. Bento XV destacou seu papel silencioso e essencial no plano da salvação. E tantos outros reafirmaram: quem recorre a São José nunca fica desamparado. Agora eu quero ir mais fundo nessa cena. Quero que você imagine o que se passava no coração desse homem, enquanto caminhava noite adentro, com o peso da responsabilidade sobre os ombros e a confiança depositada no alto. José não era rei, não era guerreiro, mas com seu silêncio e obediência, derrotou o plano de um tirano e salvou a vida do mundo. E se isso tocou algo aí dentro, se você sente que mesmo nas suas lutas há um chamado para proteger, para confiar, para caminhar sem recuar, escreve nos comentários. Estou nessa caminhada também, porque juntos, sob a proteção do guardião do mistério, seguimos, confiando mesmo sem ver, e espera de exílio, de caminhos que parecem difíceis demais, mas é justamente ali que Deus prepara o futuro. As dificuldades não são sinal de abandono, mas de transformação. Quando confiamos, o que hoje é exílio, amanhã será vitória. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa história, porque entender o Egito como refúgio é só o começo. Existe algo ainda mais surpreendente nesse capítulo da vida de São José e da Sagrada Família, algo que revela o impacto real dessa fuga silenciosa para o destino do mundo. E antes que eu siga, quero te convidar para deixar aqui nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Eu confio no silêncio de Deus, porque às vezes é no silêncio, no escondimento, e até naquilo que parece derrota, que Ele mais protege o que nos é sagrado. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que essa história falou ao seu coração, assim como fala ao meu todas as vezes que contemplo o silêncio corajoso de São José. É exatamente por isso que esse espaço existe, para quem busca mais do que palavras rápidas, para quem deseja crescer na fé, encontrar sentido até mesmo nas lutas e aprender, com os santos, o valor do que muitas vezes o mundo não enxerga. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se quer continuar nesse caminho de aprendizado e descobertas, se inscreve no canal agora. Aqui,
Cada vídeo é pensado com cuidado para fortalecer o coração, clarear a mente e lembrar que, mesmo nas batalhas invisíveis, a proteção de Deus nunca falha. Ah, e deixa aqui nos comentários. Estou com você até o fim. Assim eu sei que você caminhou junto em cada palavra, em cada reflexão, e é sempre uma alegria ver quem chega até aqui. E claro, se o vídeo te trouxe algo bom hoje, deixa o like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem adiante e também mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Agora, tem um vídeo aqui do lado que complementa o que falamos. Clica e continua comigo por lá. Você vai entender ainda mais sobre essa missão silenciosa que transforma tudo.